Olá, turma. Bom dia. Tá? A aula de hoje é você assistir, né, a este vídeo referente ao exercício do dia 10 da quarta-feira passada, tá? Então, uma semana atrás, eu mandei esse exercício para vocês e falei que eu iria comentá-lo, né? Que seria na aula de hoje, quarta-feira, né? Segunda-feira foi a aula sobre desequilíbrio ambiental. Tem uma atividade para vocês fazerem. Assista o vídeo, que também eu estou dando as orientações para você resolver com mais tranquilidade, tá? Mas na aula da quarta-feira passada, do dia 10, falei para vocês que eu iria mandar essa apostila, vocês iriam fazer de quarta a segunda, e quando fosse na quarta, que é hoje, eu iria mandar o vídeo comentado. Porque eu resolvi fazer isso? Eu percebi que teve muito erro, tá? Muitos alunos aqui percebi que tiveram dificuldade com esse assunto sobre dinâmica de populações, tá? Eu falei dinâmica de populações, tá? Desequilíbrio ambiental é a próxima, ok? É, tá? Então, eu verifiquei lá na correção de quem mandou para mim no WhatsApp e quem mandou no portal Eclass, eu verifiquei lá que teve alguns erros, tá? Alguns alunos foram muito bem, tá? Cerca de 5, 7 alunos que enviaram, tá? Quem não enviou, mesmo você assistindo a sala aqui, mesmo eu já dando a resposta, né, na correção, você pode enviar, beleza? Então, deixa eu começar a explicação para o vídeo não ficar muito longo, né? Porque vocês têm outra atividade para fazer, né? E a aula tem só 50 minutos, ok? Então, turma, aqui na primeira questão, ó, só ajeitar aqui. Opa, tá na canetinha. Na primeira questão aqui, ele vai falar, resumindo, pessoal, de uma espécie exótica, né? Lembra até na aula passada, é, na aula de segunda-feira, eu falei também para vocês de espécie exótica, né? O que elas causam, né? São espécies invasoras que não têm predadores. Então, uma espécie exótica é uma espécie nova que chegou em determinado local, tá? Então, lá veio, por exemplo, lá igual o caramujo africano. O caramujo africano veio da África, né? Já diz o nome dele. Então, ele veio do continente africano e se chegou aqui na região sul, né? Argentina, Rio Grande do Sul, e foi se espalhando pelo centro-oeste do país até chegar em toda a nossa região, né? Principalmente aqui na Amazônica, né? Pelo nosso clima, né? Pela grande umidade e também por questões hídricas, tá? Igual o mexilhão dourado também, né? Acho que esse aqui é mexilhão dourado. Não, não, essa aqui é do caramujo africano, né? A, do mexilhão dourado, acho que eu não coloquei nessa apostila, acho que foi na outra, eu estou confundindo, tá? Essa aqui mesmo é do caramujo, né? Eu pensei que eu estava lendo a do mexilhão dourado, que as duas, pessoal, tanto o caramujo gigante africano como o mexilhão dourado, eles são pragas na nossa região, porque são espécies exóticas, não têm predadores, eles crescem descontroladamente na natureza, eles devoram todo o alimento que é das espécies nativas, tá? Então, bora logo aqui para a questão. Ele vai falar que o caramujo africano, né, está inserido na região, inserido na lista da União de Conservação da Natureza, né, como uma das piores espécies do planeta devido ao alto poder, né, invasor. Esse molusco foi introduzido no Brasil há cerca de 20 anos, tá? Para a criação de escargot, né? Ainda é meio tem gente que fala que não é, tem gente que fala que é, né? Mas pelo site do IBAMA ele fala mesmo que foi para consumir, né, através de escargot. Atualmente está presente em 15 estados, nos quais já causou danos para o ambiente e para a agricultura. Esses fatos estão estimulando a discussão pelo Ministério da Agricultura de como controlar e erradicar, né, o caramujo africano. De acordo com o texto, atualmente a curva, ele quer saber aqui, ó, a curva de crescimento populacional do Archatina fulica aqui, pessoal, se ele é uma espécie exótica, quer dizer que ele chegou, ela é nova nessa região, né? Então, você vai ter que ver um gráfico aonde vai mostrar que essa população chegou, tá? Não tem que começar de cima esse gráfico. Se ela é nova, ela iniciou pequena e ela vai aumentando com o tempo, tá? Então, alguns alunos acertaram, outros não, né? A resposta correta aqui, pessoal, é a letra B, tá? Então, a primeira questão ela vai ser a B. Só apagar aqui.
e falar por que não é as outras questões. Espera aí. Ó, só diminuir aqui e mostrar, ó. Ó, por que não pode ser aqui, ó? Porque você já tem um número, é pequeno, mas já é considerável dessas espécies. Então, se essa a não pode ser, porque essa espécie aqui já existe, ó. Esse indivíduo aqui, ó, representado pelo gráfico A, essa espécie já existiria na nossa região. A C, pessoal. A C é uma espécie nova, né? Uma espécie que não existia, ó, que ela começa do zero. Só que o que acontece? Ó, a sua população ela vai oscilar, tá? Então ela está encontrando resistência do meio, fazendo com que a sua população uma hora diminua, uma hora cresça, né? A letra D não pode ser porque já existia aqui na nossa região e essa espécie sempre ficou estável, tá? A letra E, a população você poderia pensar aqui também, ó, porque chegou do zero, ela teve um crescimento e se estabilizou. Como ele fala que o caramujo africano tem um alto poder, né, de destruição, de reprodução, o que vai acontecer? Ele só vai aumentar. Então, a B é a correta, pessoal, porque ela mostra que a população desse caramujo africano, como ela não tem um predador, ela não vai diminuir, ela só vai aumentar. Por isso, o gráfico aqui da letra B está correto, tá? A população do caramujo africano, repetindo, tá? Sendo redundante, ela vai aumentar porque não tem predadores, não tem quem controle ela. Por isso que ele fala lá no comando da questão aqui, ó, de acordo, né? Que ele vai falar lá, o IBAMA, né? O Ministério da Agricultura, está vendo um meio, uma forma, né? Um mecanismo para controlar. Ele fala bem aqui, ó, pelo Ministério da Agricultura, né? Vai falar bem aqui, ó, da agricultura de como controlar e erradicar, né? Então ele quer fazer o controle porque não tem. Se você quer controlar, porque não tem controle ainda, tá? Então vai ser a letra B, porque essa população cresce rápido, tá? Porque ela não vai ter um predador. A dois, pessoal, daqueles gráficos que eu até comentei muito no vídeo lá da aula passada, né, sobre dinâmica de populações. Aqui ele vai perguntar, observe o gráfico abaixo que representa o crescimento populacional, né, de uma espécie de animal, em que X corresponde ao tamanho e T ao tempo, né? Em relação a essa população, é correto afirmar, então ele quer saber qual é a questão mais correta. Ela vive em um ambiente com recursos ilimitados. Se ela vivesse em um ambiente com recursos ilimitados, ele não teria esse crescimento aqui, ó, tá? Não teria, tá? Geralmente ele ia ficar pequeno aqui, ó, pessoal. Se ele ia ficar assim, ó, tá? Esse gráfico, se ele tivesse com recursos ilimitados, tá? Então, a letra A não pode ser. B. Estou gravando essa aula agora à noite, tá chovendo. Deu um relâmpago agora, acho que não deu para vocês ouvirem, mas eu me assustei. Meu Deus do céu. Foi forte agora. Relâmpago galejou, né? Eu me assustei. Letra, bora voltar aqui. Vai cair uma chuva. Letra B. A sua estabilidade ocorre quando não há mais predadores, né? Assim, pessoal. Se não tem predadores, não vai se estabilizar, né? Ela vai continuar aumentando, né? Porque não tem quem predar. Então, não pode ser a B porque ela não vai se estabilizar se não há mais predadores, né? Geralmente ela vai se estabilizar, ficar oscilando se tiver predadores, se tiver quem estiver competindo com ela, né? Se tiver o predatismo. Então a estabilidade não acontece, né? Geralmente a estabilidade acontece, né? Quando ela encontra a resistência do meio. Quem é a resistência? A quantidade de recursos disponível, a ação de predadores, a ação de competição, parasitismo, tá? Falar que quando não há, tá errado, tá? Seria quando há. Letra C. A sua estabilidade ocorre quando atinge um limite máximo de indivíduos. Você poderia ficar pensando, opa, pode ser essa. Letra D. A resistência do meio não influencia sua densidade. Claro que sim. Quando ela chega na resistência do meio aqui, ó, nessa linha pontilhada, a sua população, né, a sua densidade populacional, ela não vai nem aumentar, não vai mais diminuir, né? Ela vai chegar na sua estabilidade, tá? Então, falar que
que a resistência não influencia, sim, ela influencia o tamanho populacional. Letra E. O seu índice de mortalidade é zero. Se fosse zero, estaria aqui, ó, né, aumentando e não diminuindo. Então, a resposta correta é a letra C. A sua estabilidade ocorre quando atinge o limite máximo de indivíduos, né? Por quê, professor? Se atingir o limite máximo de indivíduos, o que, que vai ocorrer aí nessa população? Eles vão competir por recursos. Se atingir o limite máximo, né, ela vai se estabilizar, porque não tem como crescer mais, né? Porque eles vão disputar alimento, vão disputar recursos, ok? Bora para 3. O gráfico abaixo representa a curva de crescimento de uma população em função de um campo, tá, pessoal? Por que eu estou comentando essa apostila com vocês? Pessoal, eu creio que, eu acho que esse ano vem, vai vir. Ano passado não veio dinâmica de população, acho que esse ano vem. Deve vir ecologia, porque vem ecologia, vem umas 3 questões. Uma de dinâmica deve cair, com certeza. É o meu chute é dinâmica. Ó, aí ele vai falar aqui, ó, a curva de potencial biótico, né, o CPB, aqui, ó, CPB prova. Tá? O CPB, né, é o potencial biótico, ele vai diferir da curva de crescimento real, né, o CCR, pela existência de elemento denominado resistência ao meio, né? Então, né, o curva de potencial biótico ela só vai aumentar, né, que é a taxa de reprodução, mas ela vai ser diferente, né, da curva de crescimento real, né? Então, aqui a curva de crescimento real ela vai mostrar a realidade, né, que está ocorrendo nessa população, porque ela vai encontrar o quê? O recurso do meio, né? A resistência do meio. Se não tivesse resistência do meio, o CCR aqui, né, o crescimento real, ele seria igual ao crescimento do potencial biótico, tá? Mas como ele atinge, como tem resistência do meio, esse crescimento populacional ele vai diminuir, ele vai se estabilizar, tá? Mas bora ver as alternativas. Sobre esse fator, pode-se afirmar que, letra A, a densidade populacional não pode ser considerada como um fator de resistência do meio, pois quanto mais indivíduos de uma população em uma mesma área, maior será o número de cruzamentos e, por conseguinte, de nascimento. Opa! A densidade populacional não pode ser considerada como um fator de resistência, ela é, pessoal, tá? A densidade, ele está errado aqui, ó. Não pode ser considerado um fator de resistência a densidade populacional, porque se essa população crescer muito, ela vai brigar pelos recursos, né? Eu sempre falo para vocês, pessoal, porque cai. Eles vão brigar por esses recursos disponíveis, né? Vai ter competição. Então, falar que a densidade populacional não interfere é igual a outra questão lá, né? Que ele falou que não interferia também. Então, tá errado. Letra B. A disponibilidade de alimentos se converte principalmente em um fator de resistência do meio quando duas espécies competem por mesmo recurso alimentar. A disponibilidade de alimentos se converte, poderia, né? Tá mais ou menos assim. Você deixa uma dúvida e vai para a próxima. Letra C. A relação entre predador e presa é um exemplo de fator de resistência do meio, pois uma espécie regula a proliferação da outra. Opa! Isso aqui está melhor que a B. Bora para outra. A relação ecológica de parasitismo não afeta. Já está errado aqui. Falar que não afeta, pessoal, ele afeta, tá, o parasitismo, né? Porque ele vai fazer com que diminua a população. Letra E. A disponibilidade de alimentos se converte principalmente em um fator de resistência do meio quando duas espécies competem pelo mesmo recurso alimentar. Opa, letra A e a letra B, a disponibilidade de alimento se converte principalmente em um fator de resistência do meio, quando duas espécies competem pelo mesmo recurso. Aí você ia pedir, ei, professor, eu quero anular, tem duas alternativas iguais. Tá duas iguais, mas elas estão erradas. Então, você já verifica aqui, ó. Falar, pessoal, que se converte principalmente em um fator de resistência, né? Quando duas espécies competem pelo mesmo recurso, ele não vai ser o principal, tá? Tem outros fatores, tá? Não é só a disponibilidade de alimento, né? Vai ter outros fatores, né? Como eu falei, a disponibilidade de alimentos são recursos, né, disponível, mas tem a competição, tem parasitismo, tem predatismo, né? Falar que é principalmente tá errado, tá? Então, como tem duas aqui, ó, você vai ter que anular. Não. Se você tem uma resposta correta aqui, ó, que a banca deu, né? Que a relação entre predador e presa é um exemplo de fator
de resistência do meio, pois uma espécie regula a proliferação da outra, com certeza. Vocês viram isso lá nas relações ecológicas. Teve uma questão que era assim mesmo. Tá vendo como as questões em ecologia se repetem? Uma dica para vocês estão no nono ano, vocês vão para o primeiro ano que vem, façam bastante questões. Questões, questões, questões. Por quê, pessoal? Porque as questões se repetem. A questão ela vai se repetir, tá? Às vezes eles utilizam como é que fala? O mesmo examinador, tá? O mesmo cara que faz o banco de questões, ele manda para várias, tá, pessoal? Às vezes ele faz uma diferente que manda o comando, coloca uma imagem, tá? E manda. Por exemplo, eu posso ser um elaborador de questões para o Enem. Eu não posso ser só exclusivo do Enem. O cara não vai ser só exclusivo. Vocês sabem como é o governo federal, né? Um dia desse aí a fábrica, né, que imprimia as provas do Enem, ela faliu, né? Então é complicado você ser exclusivo só de uma instituição, né? Então o que esses caras fazem? Eles vão vendendo as questões dele, né? Para várias instituições públicas, particulares e vai, tá? Tanto é que uma vez no Enem, repercutiu em 2018, que teve uma questão que caiu no vestibular, lá numa universidade do Ceará, uma faculdade do Ceará, e essa mesma questão, muito parecida, caiu no Enem, em 2018, né? Foram provas em meses diferentes. Mas o que aconteceu? Era o mesmo examinador. Aí o pessoal estava falando que a questão vazou, né? Então acontece isso. Quando vocês forem para o ensino médio, façam bastante questões. Às vezes o conteúdo não tem mais como o conteúdo entrar, tá? Então o que ajuda vocês? Questões. Façam questões, tá? Questões ajuda bastante. Você aprende às vezes muito mais por questão, tá? Então a resposta correta aqui é a letra C, tá? Porque se o número de predadores, o número de presa for alto, o número de predadores vai aumentar porque vai ter muita disponibilidade de alimento. Se aumentou o número de predadores, aumentou o número de animais que vão se alimentar da presa. O número de presas vai diminuir. Se diminuir o número de presas, não vai ter alimento para todos os predadores. Essa população de predador vai diminuir. Se diminuir a população de predador, as presas poderão crescer livremente, poderá aumentar. E fica, tá? Essa oscilação. Por isso que está correto. A letra C. 4. Ele vai mostrar aqui, né, o gráfico, né, vai ter o 1, 2, o 3, o 4 e o 5, né? Aí ele quer saber a respeito dessa informação, ele quer saber que você marque a alternativa correta em relação ao número aqui, tá? Ele quer saber sobre essas variáveis aqui, né? 1, 2, 3, 4 e 5. Aí ele vai falar aqui, ó, o 2 é o crescimento populacional livre de qualquer adversidade ambiental. Não, o 2, né, pessoal, vai ser a resistência do meio, né, e o limite, né, até onde a população vai crescer. Então, falar que é livre está errado. Deixa eu só apagar aqui para não confundir vocês. Espera. 3. 3 é o crescimento populacional em seu potencial biótico. Não, pessoal. O potencial biótico ele vai estar representado aqui, né? Vai estar representado aqui. Então, por isso que está errado. 5. É o crescimento populacional em desequilíbrio com o ambiente. Não, né, pessoal? O 5, ele é a população, ele vai ser a população, tá? Então, tá errado falar que é o crescimento... Opa! O 5 é o crescimento populacional em desequilíbrio com o ambiente. Não, ele não está em desequilíbrio com o ambiente, né? Ele só vai encontrar resistência do meio, tá? Então, falar que está em desequilíbrio, não. Se tivesse um desequilíbrio, iria cair, né? Não ficar oscilando. Ele oscila porque ele encontra resistência do meio, né? Ele chegou no limite máximo de crescimento populacional. Então, por isso que a 5 está errado. 4, a D, né? Falar D, 4. São os fatores bióticos e abióticos que regulam o crescimento populacional. Sim, né? Então, a resposta correta é aqui, ó, letra D, porque isso aqui, ó, são os fatores, né, bióticos, são os recursos disponíveis, né, tanto os seres vivos, tanto a alimentação, como os fatores abióticos, né?
que são água, temperatura, clima favorável, né? Eles vão regular o crescimento populacional. Por quê? Se você tiver bastante recursos bióticos e abióticos, essa população vai crescer. Ela cresce até chegar à resistência do meio. Chegou à resistência do meio, essa população vai oscilar. Então, a letra B, a letra D está correta porque o 4, pessoal, são fatores biótico abiótico. Se ele colocar aqui na questão, teve a questão que eu não coloquei para vocês, eu acho aqui, mas tem uma que é dessa INSPER, tá? Ela colocou duas questões dessa, com esse mesmo gráfico. E uma outra ele quer a resposta falsa, se não me engano. Aí ele fala que é somente fatores abióticos. Tá errado lá, porque não é somente fatores abióticos. Tem que ser os dois, viu, pessoal? Se falar que é só um, tá errado. Tem que ser tanto biótico como abiótico. Por que a letra E tá errado? O 1 é o máximo de crescimento populacional possível suportado pelo ambiente. Não, né? Seria o 2 aqui também, tá? Então, por isso que tá errado, né? Então, o 1 é o crescimento, né? É o CPB, né? O crescimento do potencial biótico. Então, por isso que está errado. Falar que é o crescimento populacional, tá? Por isso que a questão vai estar errada. E a resposta correta da quarta é a letra D. Essa aqui, né, de 2008, uma questãozinha um pouco mais antiga, né? Ele fez um experimento, tá, pessoal? Ele tem 3 espécies, tá? Tem a A, tem a B. Opa, tem 2 espécies em 3 recipientes, tá? Você vai ter a espécie a espécie B, tá? Essa espécie A e essa espécie B, ele fez um experimento, né, nesses 3 recipientes. Na 1 e na 2, ele colocou elas separadas. Na 3, colocou elas junto, tá vendo? 1, 2 estão separadas, em recipientes diferentes. No 3, ele colocou. Aí depois ele foi analisar os gráficos, né? No gráfico 1, ó, o recipiente 1 e o recipiente 2, mostrou que essa população, essas espécies, elas vão crescer, né? A determinado ponto, e depois a população vai ficar oscilando. A mesma coisa aconteceu aqui, ó, em A e B, ó. Só que B está um pouquinho melhor que A, né? Mas eles acabam oscilando. Quando ele colocou no 3, elas estão juntas, o que ocorreu aqui? Ó? Provavelmente competição por recursos. Se ele colocou essas espécies juntas, elas competiram pelos recursos disponíveis. Tanto é que a B conseguiu crescer, se desenvolver, e a A perdeu, a sua população foi diminuindo. Então, o que ele está mostrando aqui? Que separadas, elas tendem a crescer, mesmo mantendo-se estável, elas crescem, que juntas há uma competição e uma vai ganhar da outra, né? Uma sai ganhando e a outra sai perdendo. Aí ele vai dar aqui, ó, a partir desse resultado pode-se concluir que a espécie A se beneficia da interação com a espécie B. Opa, não, tá errado, né? Quem está ganhando aqui é a espécie B, né? A espécie A está perdendo. Então, falar que ela se beneficia está errado. B. O crescimento populacional da espécie A independe da presença de B. Como assim depende, pessoal? Elas estão juntas aqui, ó. Tá dependendo, né? Porque se independesse, a população de A ia continuar aumentando, né? Você viu que diminui aqui. Então, falar que independe tá errado. Por isso que a B vai estar errada. Qual é a próxima? Só ajeitar a canetinha. Letra C. A espécie B depende da espécie A para manter constante o número de indivíduos. Aí você poderia ficar pensando, opa, será que ela depende? Porque aí você ia olhar aqui, né? Você ia falar que está errado, você ia ficar em dúvida, mas se você voltasse a analisar aqui, ó, aí você ia olhar a espécie B, né? A espécie B depende da A para manter constante o número de indivíduos. Se você analisasse só aqui, você ia marcar que sim, como muitos marcaram. Só que ele deu 3 recipientes, você tinha que olhar aqui também. O que ele mostra? Que a espécie B consegue crescer e consegue se desenvolver independentemente, né? Então, ele falar que, cadê? Depende, tá errado, tá, pessoal? Teve aluno aqui também da sala que marcou. Marcou porque marcou também, né? Observou só o recipiente 3, tá? Tinha que observar ela sozinha, tá? Letra C. A espécie B tem melhor desempenho quando em competição com a A.
Então, você vai analisar lá elas juntas, né? Então, aqui está falando que elas estão juntas. A espécie B tem melhor desempenho quando é em competição com a A. Com certeza, olha, você pode perceber aqui que o desempenho dela com a A, ó, ela só aumenta, né? Então, ela tem o melhor desempenho. Aí você poderia marcar aqui, mas você não ia marcar ainda. Ia colocar o pontinho, né? Você não ia fazer isso que eu estou fazendo, né? Antes de passar para o gabarito, né? Você ia cartão resposta. Você ia fazer o pontinho aqui no lado. Deixava a dúvida aqui, não marque ainda aqui. Letra E. O número de indivíduos de ambas se mantém constante ao longo do tempo quando as duas populações se desenvolvem separadamente. Aí não vai ficar constante, ó. Ambas oscilam, tá vendo? Ó? Ambas estão oscilando, então eles não estão ficando constantes, por isso que está errado. Aí você marcaria letra D, ok? Então a D está correta. Assista essa aula, viu, pessoal? Importante, importante, tá? Gosto de fazer assim, aula comentando, acho às vezes mais interessante. A 6. Considera-se que uma população está em equilíbrio com a sua frequência gênica, permanece constante ao longo do tempo. Entretanto, essa frequência pode ser alterada por diferentes fatores. Por exemplo, o deslocamento de indivíduos pertencentes a uma mesma espécie entre populações. Opa, eu nem li a vírgula aqui, engoli a vírgula, né? Por exemplo, o deslocamento de indivíduos pertencentes a uma mesma espécie entre populações é um fato comum na natureza e pode alterar a frequência gênica das populações envolvidas. Ah, professor, eu não entendi nada. O que ele está falando aqui? Ó? Bora lá resumir. Ó. Por exemplo, deslocamento de indivíduos. Você está falando de deslocamento, como você se desloca? Você está saindo de um local e indo para o outro, né? Então, olha, deu a chave aqui para você. Ó, óculos embaçou. Então, ele deu praticamente a resposta para vocês bem aqui. Ó. Deslocamento, né? Pertencente a uma espécie entre populações de um fato comum na natureza pode alterar a frequência gênica. O que, que ele está falando isso? Elas estão, na resposta, né? Migrando, pessoal. Elas estão migrando. Se elas estão deslocando, é migração. E se ele fala bem que altera a frequência, para alterar, você tem que cruzar com uma espécie diferente, né? Você tem que procurar outra população, cruzar, né? Você não vai ficar cruzando só entre você, você tem que cruzar com outra espécie, né? Então, por isso que vai alterar a sua frequência gênica, né? Você vai misturar o material genético, né? É tipo pensar lá no Hitler, né? O Hitler tinha aquela questão da eugenia, né? A KKK também lá nos Estados Unidos, né? São países eugênicos, né? Se o Hitler tivesse vivo, ele soubesse o que aconteceu aqui no Brasil, ele surtaria, ficaria louco. Surtaria, tinha que morrer mesmo, né? Cara extremamente louco, né? Porque ele era a favor da eugenia, né? Ele não tinha migração, tinha raça pura, né? E o Brasil, né? Um dos países mais que tem eugenia, né? Que é a mistura, né? De cores, mistura, né? De tipo de peles diferentes, né? Preto com índio, índio com branco, branco com preto, e assim vai, né? Então, se você olhar um rosto do brasileiro, falar o padrão brasileiro é esse. Não, você não tem um padrão brasileiro, é muito diversificado, né? Você tem um padrão nordestino, né? Você sabe como é o nordestino, né? É uma país. Ah, mas bora voltar para o assunto. Então, a 6 é a letra D. D de David, que uma hora dessa estaria lá no quadro falando comigo. E vocês pedindo para ele sentar. A 7 já vai acabar, tá, pessoal? Deixa eu ver se já vai acabar. Já vai acabar. As duas últimas questões. Vamos lá. Aqui, ó. O gráfico. Ah, quando eu cito o nome de alguns alunos, né? Tem gente que vem me cobrar. Professor, você cita o nome de um aluno X, mas não fala o meu, tá? Abraço para todos, ok? O gráfico destacado representa o crescimento de uma população que se desenvolveu em uma região em determinado tempo. Saudade da galera do fundão também, viu? Tá? Então, se desenvolveu em uma região de determinado tempo. Aí ele vai falar aqui, ó, ele vai mostrar o gráfico, né? Curva do potencial biótico, resistência do meio, tamanho populacional suportado e curva real de crescimento, tá? Grave esse gráfico aqui, pessoal. Esse 7 aqui, ó. Se vocês querem a chave do potencial
da dinâmica de população é esse gráfico aqui, ó. É você saber onde ó, a curva do potencial biótico, a resistência do meio, o tamanho populacional suportado e a curva de crescimento real. É só você fazer naquele seu caderninho, na sua agenda lá, esse mapa mental aqui, tá? Aí ele vai falar aqui, ó. O gráfico destacado representa o crescimento da população que se desenvolveu em uma região em determinado tempo. Aí ele vai falar, letra A. Predatismo, competição, parasitismo pode limitar a expressão do potencial biótico de uma população. Aí você, opa, pode ficar em dúvida, né? Gostei dessa. Bora para B. O potencial biótico é limitado apenas por fatores abióticos. Não, eu falei para vocês, né? O potencial biótico é limitado apenas por fatores abióticos? Não. Fator biótico interfere em fator biótico, tá? Falar que é só apenas, olha, apenas, pessoal. Assim, né? Para concurso, como estudo para concurso, eu vi apenas, eu já coloco errado, tá? Porque para concurso é assim. Essas bancas, quando ela coloca apenas, tu já sabe que tá certo, né? Para vestibular, nem tanto, tá? Mas para concurso, tem apenas, errou, tá? Então, ele falar que é só temperatura, clima, água, né? Vento vai interferir? Não. Os fatores bióticos, competição, parasitismo, predatismo também interferem. C. O crescimento exponencial ilustrado pela cor do potencial biótico representa a realidade de todos os ecossistemas. O crescimento exponencial, né? Ele falar que esse crescimento exponencial biótico, não, pessoal, não é de todos os ecossistemas, tá? Cada ecossistema difere, né? É diferente um do outro, tá? Tem uns que crescem mais rápido, tem uns que crescem mais devagar. Então, ele falar que ilustra a curva da realidade de todos, né? Tá errado. Esse todos aqui matou a questão. D. Para que uma população possa ter seu crescimento real, a adaptação é prescindível e primordial. Para que a população possa ter seu crescimento real, a adaptação é prescindível e primordial. Nem tanto, tá, pessoal? Essa espécie para crescer, mesmo ela não estando adaptada, mas tendo os recursos lá, ela consegue sobreviver, tá? Então, falar que é primordial, tá errado, tá? Letra E. O ambiente tem a capacidade de mudar o indivíduo para que as populações possam se adaptar, e ele não corre o risco de extinção. O ambiente tem a capacidade de mudar o indivíduo para que as populações possam se adaptar a ele e não ocorrer risco de extinção. Pessoal, se as espécies não se adaptarem, elas vão correr o risco de extinção. Falar que se mudar não vai ocorrer, não, tá errado. Pode ocorrer, tá? Pode sim e pode não, tá? Por isso que vai estar errado. Bem aqui, ó. Então, predatismo, competição, parasitismo pode limitar a expressão do potencial biótico de uma população. Sim, né, pessoal? Lembra, o que é a expressão do potencial biótico? A reprodução lá, né? A reprodução. Potencial biótico é o crescimento rápido. As espécies estão reproduzindo bastante, tá? Então, é a resposta à letra A, tá? Predatismo, competição, parasitismo pode limitar a expressão, né, de crescimento. A última questão aqui. O gráfico ilustra um crescimento exponencial hipotético, né, de uma população, porque é hipotético mesmo, porque uma população, pessoal, cresce assim, tá? É hipotético mesmo. Ela tem que ter resistência do meio, tá? Nenhuma, pessoal, nenhuma vai crescer assim. Ah, o ser humano vai. Não, ele vai encontrar dificuldades. Para que tal crescimento ocorra, é condição necessária que a população X, para crescer assim, pessoal, tá? Para crescer assim, vou lá, logo dar a resposta para vocês, tem que ter aqui, ó, a abundância de recursos, né? Tem que ter bastante recursos para essa população crescer. Tem que ter alimento, tem que ter água, né? Principalmente alimento e água, né? Para essa espécie conseguir se desenvolver, né? Ter fêmea, ter macho para conseguir reproduzir, né? Então, a mudança de recursos faz com que essa população cresça, né? Nessa situação hipotética, tá? Esteja isolada das demais populações, tá? Ela pode estar isolada. É só vocês lembrarem da Ilha de Páscoa, né? A Ilha de Páscoa estava isolada, mas o ambiente não suportou aquela população por muito tempo quando ela cresceu. Aí tiveram que migrar, né? Tiveram que sair de lá, tá?
Habite uma área em desequilíbrio ambiental. Se habitar uma área em desequilíbrio ambiental, a população vai crescer assim? Não, né? Se tiver em desequilíbrio ambiental, ela vai, ó, cair. Então tá errado. Letra E. Amplie seu nicho ecológico. Ampliar seu nicho ecológico. Ele pode ampliar seu nicho ecológico, mas ele vai encontrar resistência, tá? Então, falar que é só ampliar o nicho ecológico, não, né? O nicho ecológico é tudo aquilo que desempenha no seu habitat, né? Procurar uma fêmea para acasalar, procurar alimento, fazer entre outras coisas, tá? Então, falar que ocupar um novo nicho ecológico, não, tá? Então, a resposta mais sensata aqui, mais correta, é abundância de recursos, né? Já pensou você morando num supermercado que, como é que é? Walmart, né? Walmart, lá dos Estados Unidos, já pensou? É uma loucura você ia viver para sempre lá, né? Tanta coisa, né? Mas tem a validade, né? Isso é um sonho. Tchau, para de falar besteira. Até a próxima aula, tá, pessoal? Será pelo Zoom, viu? Nossa última aula no Zoom, ok? Vamos falar com vocês. Até a próxima aula. Qualquer dúvida, mande mensagem. Tchau.